Olá, começa aqui o nosso Diálogos do Campo. Vamos conversar hoje sobre o milho, esse milho tão importante aqui para o nosso país e para o mundo todo. Eu estou com dois convidados muito especiais, os caras que entendem tudo de milho. São duas pessoas que a gente escolheu a dedo, que entendem de tecnologia, de produção e tudo mais. Está aqui o Paulo Garolo, que é da Bayer, que é um especialista, que é realmente também da parte de tecnologia, né, Garolo? Seja bem-vindo. Obrigado, Glauber. É um prazer estar aqui com você, com o Lucas. Sim, obrigado pelo convite. E para a gente fazer essa complementação, lógico, a gente está aqui com a empresa, né, que na verdade vende tecnologia e com alguém que usa tecnologia, que ninguém mais quem? É o Lucas Costa Biber, que é o vice-presidente da AproSoja Mato Grosso, aqui no Canal Rural Mato Grosso. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Glauber. É um prazer estar aqui com você, com o Garolo, mais uma vez. Aí a gente já participou outras vezes de lives aí. Poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e do sentimento da gente como produtor rural também. Com certeza. Eu vou começar aqui com você, Garolo. A gente está chegando no final de uma segunda safra de milho, né? A gente tem discutido muito sobre a questão. Vou começar com um tema mais complexo, né? Que é a bendita cigarrinha. Você já falou bastante sobre cigarrinha. A gente já falou bastante no Mais Milho sobre cigarrinha, mas nunca... cada momento é importante porque quando uma coisa é o começo da safra, uma coisa é o final da safra, onde você teve toda uma experiência. Queria que você contasse para a gente como é que essa experiência, como é que foi a cigarrinha nesta safra, na sua opinião. Então, olha, esse ano mais do que nunca a gente pôde ver e sentir na pele a evolução da população da praga. O Mato Grosso, o estado em si, ele tem uma condição de temperatura que é muito favorável para o desenvolvimento biológico da praga. Isso não significa a questão de infectividade, mas sim da reprodução da praga. Então, mesmo quando o agricultor para o manejo lá no V8, V10, quando muito, né, acaba que se dá a oportunidade da continuidade na população da praga, ela continua se multiplicando, mesmo na lavoura já do milho mais velho, e aí a população vai ficando super alta. Com isso, eu tenho um elevado número de ninfas que vão ficar parada no terço médio da planta, na parte inferior da folha, e como eles têm a câmara filtro, que é um processo antes do estômago e que ela joga fora, ela excreta bastante açúcar que ela ingeriu da planta, na forma de melado, que a gente chama de honeydew, isso vai se acumulando na folha do terço médio e baixeiro, e leva a planta a uma morte prematura. Então isso acaba destruindo realmente com a qualidade do colmo das plantas. Então a gente está vendo que está quebrando muito milho, está caindo muita lavoura, e que nem sempre é realmente pela doença. Aí tem que usar a plataforma da Vence Tudo. Eu vi lá na colheita que realmente essa questão da Vence Tudo, ela tem uma plataforma especial que inclusive foi lá que eles fizeram lá dos Estados Unidos para o mercado americano, e a Vence Tudo colocou. Achei bem interessante isso aí. E isso aí acabou se tornando um problema. Então, o Mato Grosso, nós vamos ter que adotar práticas de manejo mesmo no pós-florescimento, porque se a gente não usar práticas de manejo no pós-florescimento para conter a evolução da praga, realmente nós vamos ter sérios problemas de quebramento de colmo constante. E até uma coisa, é que tudo vai se maximizando. Outro dia eu falei sobre estresse de planta, são acumulativos. Então, além de você ter a praga aumentando a população de ninfa, você ainda tem a restrição hídrica, que também interfere na qualidade do colmo. Então você vai somando coisas e isso acaba maximizando o efeito. Então a questão precisamos adotar práticas de manejo também lá no R3, R4, e que aí às vezes complica um pouco em virtude exatamente da restrição hídrica. Então você não tem um ambiente muito favorável, mas a gente vai ter que driblar isso aí e conseguir fazer esse manejo acontecer. Lucas, você que é um cara técnico e está acompanhando, a ProSoja inclusive acompanha, a gente vê com a Gerusca mesmo, está sempre acompanhando isso e vendo isso, né? Vocês têm até experimentos e tudo mais. Como é que você, no comentário que o Garolo fez, como é que você está vendo isso?
o produtor, você, pelo que você viu e ouviu, ele aprendeu, pelo menos, a manejar, na sua opinião, né? Depois vou querer também a opinião do Garolo, como é que foi, como é que ele viu o produtor nessa questão. Na sua opinião, como é que foi? O produtor melhorou, está entendendo a praga, vai conseguir controlar? Bem, Glauber, assim, na minha opinião, o que eu tenho visto é que o produtor tem feito o dever de casa, né? Tem buscado fazer um bom manejo. É claro que hoje o mercado é muito limitado também. Acho que uma das primeiras coisas seria a genética, buscar materiais que sejam mais tolerantes para não ter esse tombamento. Porém, ainda não estão disponíveis aí para todos, né? Esse ano foi um ano de bastante dificuldade, porque uma das coisas que a gente tem observado é a janela de plantio. Aquele produtor que planta primeiro sai na frente, geralmente ele tem uma menor pressão. Como é o caso da ferrugem, né? Exato. Mesmo... As lavouras que ficam para o final acaba tendo um maior ataque. Esse ano foram muitos produtores que relataram até mesmo atraso na entrega da semente, ou seja, no período bom, na janela boa para se cultivar, o produtor estava parado esperando a semente chegar, ou como diz, recebendo a conta-gota. Então, aí é de matar, como diz o... Exatamente, esse é um dos problemas. Um outro problema que os produtores têm tocado bastante no assunto é a questão da produção do milho safra, que ele representa aí uma fatia muito pequena aí da produção do Mato Grosso, né? E, porém, ele acaba fazendo a ponte verde aí para essas lavouras. Então, essa é uma das preocupações. E também temos a questão da produção de sementes. Peraí, vamos lá. Vamos respirar um pouquinho aqui, que esse negócio é interessante. Você tá falando assim de milho safra, né? Que eu vejo assim, até foi engraçado, que aí eu quero criar um parênteses, né? Porque a gente sempre sonhou com esse bendito milho safra. Você deve ter sonhado com isso. Você falou, pô, o dia que eu for produzir, imagina você poder produzir milho safra bem, depois plantar feijão ou... Rotação de cultura. Rotação de cultura. E agora a gente não pode plantar milho safra. Como é que é isso, Lucas? Então, como diz, é a evolução da agricultura. A gente tem um aumento de área, né, um aumento de produção, mas com isso vem as pragas, nunca é novidade. O produtor sabe, o Garolo aí, o produtor quando acha que resolveu um problema, que encontrou a solução, chega um novo problema mais complexo. Aí primeiro você perde, depois você aprende. Não basta o Congresso Nacional. Exato. Então, acaba surgindo. Eu falo, a cigarrinha era uma praga que ela sempre existiu, porém não era notada porque havia pouca população. E a gente tem visto, eu tenho um termômetro para medir a população de cigarrinha, que é o meu banheiro. Eu moro na fazenda, então todo dia eu vou tomar banho, eu vejo na janela a quantia de cigarrinha que tem. Então você sabe se tem bastante ou pouco. Antes você não via, 3, 4 anos atrás você não via. Hoje é normal, é um inseto normal que você está convivendo. Porém, ele traz isso, ele traz uma doença, o Molicutes, ele transmite, né, para a planta, trazendo prejuízos. Então a gente também, como você falou, não só sonhava com a safra, como altas produtividades, como se tem em Minas, no sul. É claro que o nosso clima é diferente, mas a genética tem avançado bastante. E essas pragas acabam limitando a produção. Mas e o produtor, você acha que ele soube manejar direitinho? Ele está consciente disso? Ou ainda tem que ser um trabalho importante? Você falou... porque tem aquele cara que fala, não, eu vou plantar, dane-se, né? Eu vou plantar na primeira safra, eu não quero saber se os outros vão se dar mal ou se eu mesmo vou me dar mal, né? Então, como é que é? Sim. Então, eu acredito que tem que ter essa consciência, né? Eu acho que hoje a praga está aí, está dando prejuízo, a gente está vendo, tem que ter essa consciência. Eu falo, além disso, uma preocupação que acho que tem que ser repensado pela indústria também é a questão da produção de sementes, porque nós precisamos, né? A gente não pode ser hipócrita, a gente sabe que da maneira que está sendo produzido, mesmo assim está faltando, e talvez a gente precise adaptar isso, trazer para a produção, concentrar mais na safrinha também, essa produção de sementes. É claro que a gente não tem pivô para tudo isso, a gente acredita que não tem, porém na safrinha você tem chuva, talvez se pode produzir também em sequeiro, para a gente tentar diminuir a janela, porque hoje a gente está plantando milho o ano inteiro no estado. Você colhe o milho safrinha, já está plantando pivô para a produção de semente, às vezes depois está plantando de novo, ou o produtor colhe milho safrinha, planta feijão, arrenda, ou seja, tem o ano inteiro e mais essa produção, né, de alguns produtores que alegam que é pela rotação de culturas, porém também a gente conviveu a vida inteira sem.
E a sucessão de culturas não é a melhor alternativa, porém é uma boa alternativa para o produtor de Mato Grosso, porque a gente produz a soja, que é uma leguminosa, né, que traz renda para o produtor, e colocamos o milho, que é uma gramínea que ainda se aproveita do nitrogênio da soja, né, e recicla potássio e outros nutrientes, fornece palhada para o solo, novamente por outro ano para a produção de soja. Então, por mais que não é o sistema mais perfeito que seria a rotação, mas a sucessão já é um grande ganho que o produtor tem, e a gente não pode fazer tudo, é que nem a soja. Quem dera a gente pudesse plantar soja o ano inteiro. Veio a ferrugem aí e falou que não, né? E a gente é hipócrita. Temos aí o nosso vazio sanitário, que é sagrado para o produtor na soja. E eu acho que antes de falar em vazio no milho, deve já se vir a consciência, seja do produtor, seja da indústria, de todos nós, de buscar um manejo que seja conjunto de todos para redução. Mas da maneira que está produzindo o ano inteiro, a gente sabe que a tendência é a praga piorar. Garolo, agora daí eu queria a sua opinião, né? Como um especialista aí no assunto, né? É claro que a gente está tendo a opinião de um representante de uma entidade e você representando empresa. E aqui a gente é bem transparente nesse sentido. E a gente não está aqui para ninguém ganhar. A gente está aqui para colocar pontos de vista para que as pessoas tomem decisão, né? Claro. E isso que é importante. Claro. Aí eu queria saber de você, por exemplo, nesse caso, você, dentro daquilo que o Lucas falou, né? Eu queria que você fizesse, né, a sua opinião. Qual que é a sua opinião sobre essa questão também de plantar o milho na primeira safra, a produção de semente que ele falou, como é que funciona isso? Eu queria que você desse a sua opinião nesse sentido. O que eu vejo, sinceramente, é o seguinte: nós temos que adotar realmente uma das coisas que ele comentou há pouco, que chama-se conscientização do problema. Então, o problema tem que ser debatido, mas o agricultor vai ter que olhar isso de uma forma consciente. E a primeira coisa que eu diria para você é o seguinte: se houvesse realmente a iniciativa de fazer um vazio sanitário ou um período sem plantar o milho, ok, mas a gente nota o seguinte: no sul de São Paulo, Vale do Paranapanema, planta-se milho o ano inteiro e às vezes numa mesma propriedade. E está indo. A pressão é grande? É. A população da praga existe? Existe. Mas lá continua o milho e eles plantam milho o ano inteiro e às vezes numa mesma propriedade, porque tem muitas áreas de irrigação lá. Então você tem plantios dentro de um mesmo agricultor que acaba ficando até escalonado. Você quer dizer o manejo? Manejo. Então, o que a gente precisa se conscientizar? Se o Mato Grosso adotar a ideia, não, vamos plantar milho verão. Ok, então o que a gente precisa fazer para plantar o milho verão? Aí nós temos que adotar práticas específicas de manejo no próprio milho verão, para que a gente não maximize. Como ele falou, ele não está errado. Pode haver uma maximização ainda maior da população da praga? Pode. Se não houver uma conscientização geral da classe produtora em se fazer os manejos de forma correta, fatalmente isso pode acontecer. E isso pode prejudicar realmente a safrinha. Então, o que a gente precisa, talvez, não é correr do problema e criar um intervalo. Como você falou, era tão sonhado a oportunidade do milho também no verão no Mato Grosso. Agora, o maior valor agregado, então nós não podemos abrir mão, de certa forma, não. Acho que eles têm a preocupação que é coerente. Agora, o que precisa é fazer uma conscientização de toda a classe do agricultor para que ele faça os bons manejos. Queria só te dar um exemplo de uma coisa, para você entender como de certa forma, é simples até entender todo esse processo. Eu começo com uma população, eu vou dar um exemplo hipotético, para vocês concluírem o que eu quero dizer. Eu vou dar um exemplo hipotético. Eu começo uma população, eu não tenho milho verão, nas regiões que eu não tenho. Eu começo o milho de safrinha, eu tenho uma população que só chega adulto, eu tenho uma população, digamos, de 10 mil cigarrinhas. Eu consegui medir isso, armadilhas, e eu tenho 10 mil cigarrinhas na minha propriedade chegando. Eu, como agricultor, fiz o manejo adequado e tive, na melhor das hipóteses, 90% de controle. É uma coisa fenomenal.
Bom, então eu tive 90% de controle. Eu quase não vejo mais cigarrinhas, sobrou só 10. Só que dali 7 dias, todo mundo está plantando. Dali 7 dias eu voltei com o meu equipamento de monitoramento e pedi para medir de novo. E eu tenho 100 mil cigarrinhas no 7º dia. E eu corri de novo fazer o meu manejo. E eu corri e fiz de novo com 90% de eficiência. Eu tenho só 10% do mesmo jeito de sobra. Só que 10% de 10 mil é uma coisa. 10% de 100 mil é outra coisa. O que está acontecendo é isso. O que nós estamos tendo? Manejos específicos numa chegada, mas que não está sendo adotado por todo mundo, na mesma hora, no mesmo momento e com a mesma qualidade. Então aí você chegou num ponto que talvez vai diante daquilo que o Lucas falou, porque o mundo perfeito não existe. Não existe. Né? Então, e aí que eu vejo no caso da entidade, vamos supor, quando você está representando como entidade, você tem N tipo de produtores e infelizmente a gente também não tem um produto que faça os 90%. Então aí a coisa ficou pior ainda. Então muitas vezes você tem que, nesse caso, radicalizar em alguns sentidos, realmente fazendo o tal dos vazios, né? Que não é adequado, entendeu? Eu acho que talvez seria isso. Né? Porque se não houver realmente essa conscientização e uma adesão geral, o que acontece é isso mesmo. Você tem até um bom controle. Eu diria que hoje, a maioria do pessoal está chegando na casa dos seus 80%, 85% de controle, os bons manejos. O problema é que, sinceramente, quando eu vou para o campo e eu converso, e a gente até vai, às vezes, coletar informações, resultados e tudo mais, mesmo os bons resultados. O que acaba acontecendo é que você descobre coisas meio assim, eu esperei um pouco mais para ter um pouco mais de praga e já fazer tudo de uma vez. Então, coisas assim não vão funcionar. A gente teve muito não problema contribuem. assim, né, Garolo? Eu acho que a gente teve muito problema assim na época no começo da ferrugem, né, Lucas? É claro, hoje a gente já não tem isso, né? Mas eu acho que a gente teve até o pessoal se adaptar. Talvez eu acredito que cada safra vai evoluir um pouquinho mais esse controle. Lucas, eu queria que você falasse, nós estamos quase indo para o final do primeiro bloco, você falasse assim, no caso da questão genética. Eu vi que você comentou a parte genética. Você acha que está faltando material? Ou tem o material, mas está faltando, por exemplo, aquele material disponível para mais gente? O que a gente tem visto, Glauber, é que alguns materiais têm se mostrado maior tolerância. Inclusive, a gente tem experimentado ali no CETEC, no Parecis, que é o nosso centro de pesquisas aí dos produtores de Mato Grosso, em Campo Novo do Parecis, tem visto materiais com um comportamento melhor, só que ainda está muito novo. E também você tem uma instabilidade da variedade do Molicutes, da doença. Então, às vezes, numa região prevalece uma que ataca determinada variedade, em outra. Mas o que a gente sempre fala, quem dita mercado é o produtor rural. Então, o produtor deve começar a exigir esses materiais que são mais resistentes para forçar também a indústria a intensificar a pesquisa no desenvolvimento desses materiais. Porque, como falou, é uma praga que a gente vai ter que conviver. E se a gente conseguir a resistência genética, melhor ainda, porque facilita o manejo. Eu concordo muitas vezes do controle, concordo muito do que o Garolo fala, porém o que a gente tem visto, mesmo no milho primeira safra, é uma quantidade muito grande de aplicações. Entendeu? Então a gente pergunta, será até quando isso vai ser sustentável? Daqui a pouco nós não vamos perder a resistência dessas moléculas. Então vem todas essas perguntas à tona para nós produtores. Daqui a pouco como que a gente vai controlar essa praga? E a gente sabe da importância econômica que tem o milho para Mato Grosso e do dano econômico que ela causa sobre o milho. Garolo, para encerrar, tem material, tá vindo coisa nova por aí? A genética está voltada a isso hoje. Eu diria que, inclusive, a companhia a qual eu faço parte, ela tem um foco total para isso. Não é do dia para a noite, realmente, mas nós estamos evoluindo muito nisso. Só que tem um porém, um pequeno recado. A genética sozinha também não resolve. Tá? Então, nós temos dados hoje
inclusive na Epagre, tive há 3 semanas atrás em Santa Catarina, eles testaram, inclusive, em experimentos híbridos com alta tolerância, que num mau manejo chegaram a perder 30% a 35% do potencial produtivo. Então também não resolve o problema. É uma ferramenta que nós estamos acelerando. Não adianta colocar cinto de segurança e dormir no volante, e dormir né? no volante. Exato. Perfeito. Boa analogia. Boa analogia. Então é isso, esse é o ponto. E um detalhe, eu diria que a maior preocupação ainda continua sendo com o milho tiguera. Quando a gente fala de milho verão, quando a gente fala de campo de produção de semente, mas o foco deveria ainda estar sendo no milho tiguera. Acho que é interessante que a gente, de repente, levantasse uma campanha para realmente eliminar o máximo possível do milho tiguera, porque essa é uma planta, literalmente, sem nenhum tratamento, que fica... é o hotel com alimento, com cama, com tudo bonitinho para a cigarrinha e também para os agentes causais. Interessante isso que você está falando aí, a gente até vai falar mais disso depois, né? Porque no caso da soja, a gente teve o mesmo problema, né? A bendita soja tiguera, que foi um desafio, tanto que por exemplo, o produtor teve que tomar multa, teve que o Instituto INDEA ir lá e ter que destruir a lavoura, mandar destruir. Então tem horas, a gente entende, né? Mas a gente tem, a maior parte, 90% dos produtores são fantásticos, mas agora infelizmente tem uns 10%, até menos, 1% que acaba estragando. Eu vou pedir um momentinho para vocês, vou para o intervalo e já voltamos. De volta aqui com Diálogos do Campo, a gente falando sobre milho, claro, no programa Mais Milho, aqui nos estúdios do canal Rural Mato Grosso, esse estúdio maravilhoso aqui, com pessoas maravilhosas. Está aqui o Garolo, que é da Bayer, está aqui o Lucas, que é da AproSoja. A gente falou bastante sobre cigarrinha e eu queria, Lucas, que você complementasse para a gente encerrar esse tema cigarrinha e ir para temas também sobre produtividade. Sim. Vamos lá. Não, antes a gente conversava, né, e no intervalo, lá em Nova Mutum, nós temos casos de produtores que vão parar de plantar milho safrinha por conta de produzirem próximo a áreas de milho de primeira safra. Devido à grande pressão, o tombamento, o produtor já há 2 anos não consegue mais produzir. Então ele desistiu. Ou ele vai partir para outra cultura ou torcer agora para o vizinho parar de fazer esse plantio devido justamente essa forte pressão. Tá certo. Tem hora que nem a bocuda da vez tudo dá conta, né, das coisas. Então agora eu vou fazer o quê? Então, Garolo. Não, a única coisa que eu até gostaria também para encerrar o assunto, né, a gente passar para outra página, é o seguinte. Numa outra ocasião nós já estivemos juntos e eu até me propus a fazer realmente uma reunião com vocês, da AproSoja, com você, Glauber, para a gente entrar em detalhes. né? Abramilho, nossa, exatamente. Porque esse é um assunto que precisa de detalhe. Então tem muita coisa que eu poderia trazer de informação, mas assim, tudo é muito rápido e não dá. Então, eu já me propus a isso. Eu estou aberto, eu vim aqui para estar no seu programa. Você sabe que eu cheguei ontem à noite e estou indo hoje na hora do almoço embora. Certo. Mas eu vim para estar no seu programa, assim como eu viria para estar com vocês e a gente realmente trazer todo o panorama, detalhe por detalhe, para daí sim elaborar um programa completo de como a gente consegue administrar tudo isso. Talvez isso já aconteceu, inclusive, no fazer algodão. um workshop, né? Uma coisa de um eu dia gostaria marcar, de, né? E fazer isso. Se eu tivesse pelo menos um dia, eu falei isso para você, lembra? 4 horas. Eu preciso de 4 horas para explicar todo o processo e trazer todas as oportunidades que a gente tem para melhorar tudo isso. Então, outros núcleos, inclusive, alguns núcleos da AproSoja estão me procurando. Eu não estou tendo a agenda, porque senão eu já teria feito 2 palestras de novo já com a própria AproSoja, núcleos específicos que já me procuraram. Então, eu estou aberto a isso, tem muita coisa para explicar, e aí sim a gente traçar todo um perfil de como a gente pode manejar de forma melhor. Porque ele também comentou uma coisa que já estamos avaliando. À medida que o uso se torna indiscriminado,
8, 9, 10 aplicações de inseticida. Não resolve. Mas a gente já sabe que não é isso. O programa não é esse. Então, isso, pelo contrário, vai começar realmente a dar pressão de seleção de cigarrinha resistente. Nós já temos estudos sobre isso. Nós já estamos olhando isso. Então, o que precisa ser feito? A oportunidade de nos trazer para que a gente possa realmente fazer 3, 4 horas de bate-papo, trazer todos os pontos, tintim por tintim. Aí a gente elabora. Eu vou fazer isso agora, em agosto, lá no Chapadão do Céu. Eu fui convidado pelos agricultores, porque o movimento é o mesmo. Vamos parar de plantar milho, lá planta. Vamos parar de plantar milho verão? Aí fala, não, vamos trazer alguém que realmente entende para trazer para nós e vamos montar, entre aspas, uma cartilha de como a gente tem que agir. Ou age assim, ou então para mesmo. Porque aí é o que você falou. Se um agricultor, não entrar no esquema, ele se torna uma pessoa que doa cigarrinha para toda uma região. E aí fica realmente complicado. Eu acho que o cara certo está aí do lado de você, né, que é o Lucas, que tem um comando enorme, né, na mão, né, e eu acho que para marcar uma reunião, para ficar 4 horas discutindo uma coisa técnica, isso não dói para ninguém, né? A gente está aberto aí, sem dúvida alguma. Acho que o produtor quer buscar o melhor, quer produzir. A gente também quer que a indústria esteja junto. Claro, cada um fazendo o seu papel dentro do problema para a gente... Porque se você consegue, por exemplo, trazer pessoas que são dos núcleos, né? E você chegar lá, né, que a ProSoja está em todos os municípios praticamente, e aí você consegue transmitir isso, que depois eles conseguem lá transmitir lá também, quer dizer, você vai criando, né, toda uma rede, né, que você consegue, realmente a gente consegue vencer essa praga. E eu queria falar de vocês com outra praga, né, agora também que a gente tem, essa praga lá de Brasília, né, que a gente tem a tal da reavaliação de produtos. Eu não sou contra a reavaliação de produtos, acho que a reavaliação de produtos, ela é importante, acontece no mundo todo. A diferença que existe é o seguinte, você na Europa, quando você faz a reavaliação e tira aquele produto do mercado, e se por o caso lá na Europa tem um problema e eles precisam daquele produto, eles autorizam aquele produto, né, novamente. Aqui no Brasil não acontece isso. Vamos pegar o exemplo do Paraquat. A gente está tendo uma dificuldade enorme, aí o produtor, de uma certa forma, ele precisa achar uma alternativa, não tem produto adequado e acaba daí vendo o tal do contrabando, daí você pressiona o produtor para a ilegalidade. É uma coisa absurda isso, né? Tanto que o próprio Canal Rural identificou, né, tem uma reportagem que vai mostrar que essa questão do contrabando aumentou 180% por causa dessas coisas absurdas. E a gente está com a reavaliação, por exemplo, do carbendazim, né, e entre outros produtos, né, mas o carbendazim, no caso do milho, eu vou focar nele, ele é muito importante para o tratamento da semente e tal, aquela coisa toda, e está fora do mercado, né, então... fica uma loucura isso, né? Eu queria a opinião de vocês, como é que vocês, aí, você como técnico, você como produtor, como é que vocês veem, de repente sai um produto e que não tem substituto? Acho que esse é o detalhe. Aí você tocou no ponto. Talvez existam produtos que possam até chegar ao ponto de ter que parar. Mas a gente, para fazer isso, acho que tem que ter uma comissão, um comitê técnico, para, paralelo a isso, já ir trazendo uma substituição. O problema é você tirar de repente e você não ter nada para colocar no lugar. O agricultor, a história do Paraquat foi um exemplo típico disso aí. Tirou. No primeiro ano, nós tivemos, eu diria que 80% das áreas de soja tiveram que completar o ciclo 100%, o que aumentou muito, por exemplo, uma praga, que é a diabrótica. A diabrótica especiosa, ela aumentou absurdamente naquela safrinha. Por quê? Porque teve que esperar o ciclo todo da soja, e essa praga prevaleceu e infestou a cultura do milho, que sofreu impactos no sistema radicular. Então, nós temos que ter substituto já programado. Acho que a revalidação de produtos é necessário? Até, em certos momentos, pode ser, mas tem que ter uma comissão técnica com estudos paralelos para a gente já trazer ao agricultor. Estamos tirando isso, mas você vai ter isso e isso para colocar. O que é interessante é o seguinte, quando você vê em remédio, né? Vou pegar exemplo, eu tomo remédio para gastrite, essas coisas todas. Então a gente toma o omeprazol, você começava aquele omeprazol comum. Aí hoje você vai, mas esse dá mal de Parkinson, não sei o que, aquelas coisas todas, né? Aí você
Ah, mas já tem um outro aqui que é esomeprazol, que esse já é melhor. Quer dizer, você naturalmente... Ah, mas é mais caro um pouco. Sim, mas eu vou me prejudicar. Certo. Então, e depois com o tempo ele passa a ser até mais barato, porque a produção aumenta. Aí você toma automático. É igual, por exemplo, o carbendazim. Se ele já tivesse um outro produto, ele sai automaticamente, né? Porque você vai ter um produto mais eficiente. Lucas, por favor. Sem dúvida nenhuma, tem essa preocupação. Lá atrás, como falou, tivemos aí muito próximo o banimento do endosulfan, depois, o metamidofos. Aí surgiu a lagarta também, Striacosta, um ano que foi um problema muito sério aqui no Mato Grosso. Depois, com a entrada das biotecnologias, amenizou bastante o problema dela. E é assim que acontece também. E outra coisa que se há uma injustiça, porque às vezes se detecta em um tipo de alimento resíduo e se bane o produto de todos os alimentos. Eu acho que é uma questão de registro, de posicionamento e de sensatez. Correto. É um produto, mesmo o carbendazim não tendo, eu não sei por que ele não foi proposto, né, o uso dele foliar, ele era usado no tratamento de sementes, mas seria um produto. Hoje temos o tiofanato metílico, mas está sozinho aí para combater a diplódia. A gente combina com triazóis tudo, mas quem combate é ele. Então a gente precisaria de mais princípios ativos, estão tirando os poucos que temos no mercado, como deixaram também praticamente os neonicotinoides sozinhos quando baniram o metamidofos e sulfan, e aonde que a gente teve um aumento de novas pragas aí, e você acaba aumentando o uso de outros defensivos na lavoura. É uma incoerência. Infelizmente, sensatez na Anvisa que a gente não vê. Né? Exato. Vale ressaltar que está em tramitação no Senado, inclusive foi aberto consulta pública, a Lei do Alimento Mais Seguro, aí, a PL dos defensivos, né? E a gente fala para os produtores, para todos, para que votem a favor, porque com certeza vai modernizar a legislação quanto à celeridade, sem perder, é claro, a responsabilidade no registro dos defensivos. Mas nós temos um sistema arcaico no Brasil, no qual demora muito para se lançar, se gasta muito, e essa cobrança aí acaba indo para o prato do brasileiro também, porque você deixa de produzir a mais e também tem um incremento aí no aumento desses defensivos que com certeza quem vai pagar depois é o consumidor final. Perfeito. Agora eu vou mudar de um assunto, vou continuar no milho, né? Esse milho maravilhoso, que depois a gente vai comer aí na forma de carne, né? Seja de frango, né? Bovino. Falar sobre produtividade. A gente tem observado aqui no projeto Mais Milho, a gente acompanha várias propriedades e você vê muitas vezes um campeão de produtividade, por exemplo, que nem você tem lá de Nova Mutum mesmo, que a gente gravou com o apelido dele, como é que você chama? O Magrão, né? É, o Magrão, o rei do milho, a gente brinca com ele. E a gente tem também o Christian Dalben lá de Sorriso. Então a gente vê, por exemplo, o Christian Dalben, um exemplo, o cara colheu mais que 200 sacas de milho, e muitas vezes você tem produtor do lado, né, que com o mesmo clima, a mesma terra, o cara colheu muitas vezes 130 sacas. Garolo, o que está acontecendo? Tá aí um bom exemplo, né? O que eu digo é o seguinte, né? Até plagiando um pouco um dos nossos grandes mentores da agricultura, acho que tudo começa na questão de capricho, de abertura. O que ele chama uma pessoa muito aberta a inovações tecnológicas, é uma pessoa que busca muito, procura entender cada vez mais das oportunidades que a gente traz em termos de tecnologia. A gente, que eu falo, a indústria, né, como um todo, a gente traz as tecnologias e ele faz a lavoura como e se engenheiro fosse mecânico. A coisa mais, ele usa, aquilo é a maior preciosidade dele, né? Então, eu acho que é isso. Existe muito essa questão do capricho ao longo do tempo. Eu não fiquei é agora. impressionado com as bordaduras. Você viu aquelas bordaduras dele? Ele faz assim, Lucas, ele faz, acho que uns, sei lá, 10 metros, os 10 metros de grama. Então ele não planta na bordadura, ele faz gramado na bordadura, porque ele fala que aquilo só atrapalha, que não prejudica. Então quando você entra na lavoura dele, você não tem meia boca, né? Você já entra aquele milho maravilhoso. E eu até não fico inibido em falar de capricho, porque quem disse isso foi Dirceu Gassen, nada mais, nada menos, o nosso grande mestre, nossa grande referência, Dirceu Gassen. Ele sempre dizia isso. A grande diferença entre uma propriedade e outra vizinha é o capricho. É a maneira com que a pessoa administra.
E não querendo fugir do ponto, mas só aproveitando, quando se fala em capricho, em oportunidade de trabalhar melhor, nós estávamos falando de produtos que saem e substituições. Visão. Nossa companhia teve essa iniciativa, teve essa visão. A empresa com a qual eu trabalho, ela já tem hoje um produto que já vem tratado na semente. Nenhuma semente mais nossa será comercializada sem um fungicida, que é exatamente na substituição do carbendazim. Nós já tomamos essa providência, já tomamos essa iniciativa e nossa semente hoje, toda Mas e ela o custo? é tratada. Você está judiando de nós? Como é que é o negócio? Eu acho que está condizente com o benefício. É condizente com o benefício, viu? Mas Aí essa capricho. palavra, esse negócio de condizente com benefício, a gente cansa de ouvir, né, Lu? Mas acho que é o capricho, é o que faz a grande diferença, né? A pessoa realmente levar aquilo como seu empreendimento máximo e trabalhar bem. Eu concordo com você. Essa parte do capricho é uma parte, assim como você sempre fala, que a genética também. Eu acho que o capricho é uma ferramenta muito importante. Como eu vejo assim, da gente plantar, o cara plantar bem, a gente sempre fala, poxa, eu estava vendo agora lá no projeto Mais Milho, quando a gente estava vendo aquelas plantadeiras, até uma plantadeira que a Vencetu tem, poxa, cada linha daquela, cara, é uma tecnologia maluca naquilo, né? Eu falei assim, cara, que troço louco, assim, né? Incrível aquilo, de colocar, assim. Então eu vejo, mesmo uma plataforma que a gente via que antigamente era aquela coisa simples, né? Você vê uma tecnologia maluca embutida dentro de uma plataforma, então eu fiquei impressionado com isso lá, e eu acho que o legal do Mais Milho é isso, ele mostrar essas coisas. Lucas, você como produtor, né? Agora eu quero falar você como produtor. Poxa, você, o que é que está te impedindo de você produzir 200 sacas por hectare? Não, pode ser também o clima. Vamos supor que dentro de um clima da razoabilidade que tem no caso de Lucas, ou que, por exemplo, você tem lá, Mutum, desculpa, você está produtor colhendo média. Vou pegar o caso do Magrão. Você falou, o Magrão está colhendo tão bem. Você está colhendo 20 sacos a menos que eles. Não sei quanto é, só estou chutando, tá? Por que você não está colhendo igual ou mais a ele? O que está te impedindo? Na verdade, tem duas coisas, né? Acho que não dá para comparar de produtor para produtor. O capricho, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que isso é primordial. Não adianta você ter a melhor semente. Ser vice-presidente de entidade, o cara começa a deixar de lado a lavoura. Não adianta você ter o melhor fertilizante, ter a melhor semente se não tiver capricho. Por outro lado, tem a questão também genética. O produtor, eu falo que construir uma lavoura é um jogo de xadrez, porque às vezes você tem um material com altíssimo teto produtivo, porém, se faltar chuva, ele não produz nada, ou seja, cai demais a produção. Então, você não tem estabilidade. Da mesma maneira que hoje nós temos materiais que são ferramentas para o produtor, que acho que ele tem que pensar, às vezes ele diminui um pouco a produtividade do milho, mas ele ganha na soja. Tem materiais que diminuem nematóide e galhas, ou seja, melhora. Isso no feijão é muito observado, um material de milho que vem antes que planta. Então, às vezes, o produtor abre mão pensando no sistema. Então, isso foi interessante. Você tocou num ponto bacana. Quem não assistiu o programa do Fernando Ferri, que também é um diretor da ProSoja, ele fala isso. Você pode ver que o tema lá, eu não estou preocupado com produtividade alta, estou preocupado em rentabilidade. Então, eu acho que seria essa. Eu não assisti ainda o programa do Ferri, até não parabenizei ele, todo mundo parabenizou porque eu não assisti, então tem que ser sincero. Tem que assistir. Mas assim, é aí que eu ia chegar. A primeira coisa que impede a nos chegar a 200 sacas é a lucratividade. É isso que nós temos que pensar no sistema, é num todo, é de um ano para o outro. Às vezes você põe um material com alto teto produtivo, mas você vai colher 15 sacas a menos de soja. O que adiantou? Só para mim contar a história que eu colhi 200 sacas. Então tem todo esse balanço. Aí depois, claro, vem a questão de clima. O Médio Norte do Mato Grosso, a gente não tem noites tão frias como aqui as regiões mais altas do Sul, como Minas Gerais, como o Rio Grande do Sul. Então, tudo isso muda a questão de clima. Mas como foi colocado, duas coisas. Primeiro, é capricho, é usar o melhor. Segundo, é saber posicionar. Terceiro, pensar no sistema, no todo. É o meu caixa no final do ano. E o último, o total, é a lucratividade. Agora, independente disso, claro, a gente está falando, poxa, está pegando um cara que, assim como na soja também, você tem cara que colhe 80 sacos, né? E está tendo renda. Não quer dizer também que o cara que está colhendo 200 sacos não tem renda, né? É questão de como ele faz, né? Tanto que quem é interessante até assistir o programa do Christian, e aí, por isso que é interessante assistir o programa
nos nossos programas especiais Mais Milho. Você tem lá todos os exemplos. Você tem do Christian, você tem do Magrão, você tem do Ferri, você tem lá o cara da pecuária que está tendo sucesso, a gente tem lá o cara do Maringá que também está tendo sucesso. Enfim, são N histórias Sim. ali que eu acho que o produtor tem que assistir porque aquilo é fantástico. Agora, eu tenho observado que o produtor tem aumentado a sua produtividade. O produtor também muitas vezes tinha medo, né? Pô, eu tenho medo, não vou colocar mais adubo ou vou colocar mais fertilizante aqui porque pode dar uma seca. Você acha que o produtor também está melhorando isso, está pegando mais segurança ao longo do tempo? Eu acredito que sim, nos últimos anos também, com a melhora dos preços, o milho ficou... A gente partiu de praticamente nada na década de 90 que se plantasse no Mato Grosso para uma... Vamos dizer, é o estado que mais produz milho no Brasil, um dos que mais produz, né, o Mato Grosso no mundo. Então, e fazendo uma safrinha, a gente fala uma safrinha, uma segunda safra. Então, isso é motivo de orgulho, primeiramente, para nós matogrossenses, brasileiros, mas a gente tem que ter sempre essa visão. Buscar aumento de produtividade, sim, mas buscando lucratividade. O importante é sobrar, não é contar história, pagar a conta e investir, né? Que o produtor, acima de tudo, ele precisa investir para se tornar competitivo, senão ele está fora do mercado. Exato, eu concordo. Garoto, nós estamos indo para o final, então vamos ser breve. Eu vi que a Bayer vai lançar, tem um jogador de basquete, igual você disse que jogou basquete, mas era bom, né? Nem sempre tem aqueles que são os armadores, né? Diz que a Bayer vai lançar o armador dela agora, que é um milho mais baixinho. Você acha que esse milho ele vai fazer uma revolução aí no mercado? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque já é uma realidade. No México já é uma realidade, né? Então, eu imagino que isso no Brasil vai fazer uma grande diferença, vai contribuir muito com a agricultura, né? E acho que assim, cada agricultor, Glauber e Lucas, tem a sua estratégia. Existe o agricultor que tem a estratégia e se planeja para colher 200 sacos. E isso é a meta. Existe o agricultor que se elabora e se programa para colher 160. E 160 para ele é uma grande... Então, tem a questão do planejamento de cada um que muda também, sabe? Então, mas nós estamos sim trazendo inovação e esse milho anão vai ser muito interessante. O pessoal vai achar muito legal. Pode acreditar que sim. Que bom, que bom. Gente, está chegando o final, a gente não tem mais tempo para fazer mais perguntas. Garolo, muito obrigado aí por sua participação, ter vindo lá de Goiânia, né? Ter deixado de comer no almoço hoje um piqui. Aqui também tem, mas aqui a gente tem um bom peixe aí para você. Muito obrigado, Glauber, obrigado, Lucas. Foi um prazer realmente estar com vocês aqui, viu? Tá joia. Lucas, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Espero ter ajudado aí. Como diz, parece bastante o tempo, mas é curto para a gente falar o tanto de assunto que tem em torno da cultura e da agricultura. Então, obrigado pela oportunidade, obrigado, Garolo, e vamos trabalhar juntos, sim. Vamos sim. Para a gente minimizar esse problema aí da cigarrinha para os produtores, não só do Mato Grosso, mas do Brasil. Sem dúvida que a gente espera, daí você falou 4 horas, né, Garolo? A gente não tem 4 horas, mas aí a gente pode, depois, quando você chegar ao consenso ali do resumo, a gente vai apresentar aqui no Mais Milho, com certeza, ou no Direto ao Ponto. A gente tem N programas aqui para você. Um abraço, estou muito feliz aí com mais esse programa. Até o próximo. A 6ª temporada do Projeto Mais Milho está no ar. Realização Canal Rural, AproSoja Mato Grosso e Abramilho. Patrocínio Bayer. Milho Bayer é bom. Apoio Vence Tudo. Implementos para agricultura de alta performance. E o NEM,